ele, tentando ele sendo mestre, que farei para herdar a vida eterna. A igreja. E ele disse: que está escrito na lei, como lês. Na versão King James diz assim: como entendes. Gosto muito dessa versão, que é mais próxima do original. Como entendes. Respondeu ele e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Sonoplastia me ajuda. De toda a tua força, de todo o teu entendimento chique, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse: respondeste bem, faz isso e viverás. Todos acharam? Todos estão lendo? Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? A igreja? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo também o levita, chegando àquele lugar, o qual Deus passou de largo. Mas certo samaritano, viajando até ele, e vendo-o movido de íntima compaixão, E aproximando-se, adorou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite de vinho, e pondo sobre a sua cabeça, levou para uma laje e cuidou dele. e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros ou denários. Esse denário significa 2 dias de trabalho naquela época, e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Responde a igreja, versículo 37. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Amém. Também posso tomar vosso assento. Também já aproveitar e desejar a todos os pais e os pais nesta data que Deus abençoe vocês. Eu sou filho, pai e avô, meu Deus. Oh, glória. Meus amados, temos aqui o ministério de Jesus, que ele veio para restaurar uma humanidade perdida, uma humanidade que estava afogada no pecado. E Jesus começa a pregar a palavra, dizendo: arrependei-vos que é chegar o reino de Deus. Se não me engano, em Mateus capítulo 4, versículo 27. E Jesus então, ele operava maravilhas, curava as pessoas, ele libertava. Nós vemos aqui nosso irmão André falando um episódio que aconteceu de 4 que mobilizaram da necessidade de um homem e levaram-o até Jesus. No entanto, Jesus também, ele enfrentava alguns, os religiosos, ele enfrentava também os políticos, e Jesus então era um personagem do povo. Ele pregava para a massa de cima e também pregava para as pessoas mais simples. E nesse momento aqui dessa palavra, uma tradução rápida, já entrar naquilo que podemos extrair para a nossa aprendizagem, vemos aqui Jesus mestre por excelência. E agora chega um mestre, diz a palavra, o Lucas escrevendo, que o mestre ele chega até Jesus e quer experimentá-lo, quer testá-lo. Jesus sabia muito bem o pensamento daquele homem. E ele pergunta para Jesus assim: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Nós vemos também que um jovem chegou a Jesus e perguntou: comece, o que devo fazer para ter a vida eterna? Ou seja, viver para sempre, com alegria, com paz. E Jesus então, entendendo, a saber no seu coração,
Jesus pergunta assim para ele: olha, sabendo que ele era o doutor da lei, não era qualquer pessoa. Ele só foi chegar no advogado e perguntar sobre direito, é a área dele. Então Jesus pergunta para ele assim: olha, você, a respeito da lei, o que está escrito? E como você entende? E ele, com certeza, tinha ouvido Jesus pregar algumas vezes, porque o decálogo, nós vemos que Jesus pôde resumir o decálogo em 2 mandamentos. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o seu coração, com todo o teu entendimento. E o segundo é: amarás o próximo a ti mesmo. Impressionante que ele não citou aqui os 10 mandamentos, mas ele resumiu. Esperto da lei. Como ele diz: eu sei, eu aprendi. E o que Jesus está trazendo aqui para ele? Olha, muito bem, já você sabe, então faz. Mas ele, tentando justificar a si mesmo, faz essa pergunta: quem é o meu próximo? Esse homem aqui era religioso. A palavra religião, ela significa religar o homem com Deus. Ser religioso é importante, porque a pessoa religiosa é uma pessoa que tem disciplina. Já foi feito estudos e provado que um homem sem religião é um homem fadado ao fracasso, ao acaso. Mas vemos aqui que aquele homem, ele conhecia a lei, ele conhecia da teoria. Então Jesus, sabendo o seu coração, ele falou para citar a lei, ele citou, então vai e pratica. Já vou abrir aqui uma aplicação. Nós lemos a palavra. A lei aqui já mostra o parâmetro, o caminho, a condição para que o homem venha a ser salvo. Não é seguir de qualquer jeito, é um parâmetro, é uma norma. E nossos dias nós temos a Bíblia Sagrada. E aquele homem ele entendia, mas faltava o que? A prática. E às vezes, meus queridos, nós devemos tomar cuidado por conhecer a palavra e faltar a prática. É importante, não vou perguntar para você, mas com certeza hoje você leu a palavra de Deus. Com certeza, ao levantar pela manhã, você tem um aplicativo devocional que até tocou no celular, você já leu a palavra. Sim ou não? Você já leu a palavra. Porque diz a palavra que eu não vivo apenas do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então esse homem, ele tinha o que? Ele conhecia. Mas o que faltava nele? A prática. Agora podemos colocar, esse homem, ele era religioso, mas conhecia apenas na teoria. Eu como pude falar, se nós não atentarmos, nós conhecemos apenas na teoria e falta a prática. Então vemos aqui essa conversa, esses 2 mestres, vamos falar dessa maneira, que Jesus já deu uma lapada nele. Já você citou o primeiro mandamento e o segundo mandamento, então faz. Ele tentando aqui justificar, tentando sobreviver aqui. Quem é o meu próximo? E o tempo que eu trago nessa mensagem é assim: como tem agido o próximo do meu próximo? Diga comigo, como tem agido o próximo do meu próximo. Quem é o próximo, seu próximo? Já parou para pensar? Quem é o próximo, meu próximo, pastor de Deus? Eu sou o próximo. Então Jesus pergunta para ele assim: quem é o próximo? Ah, Senhor, ele pergunta para Jesus: mas quem é o próximo? Jesus então, ele conta aqui uma parábola. A parábola é uma história comparada com fatos reais, com o objetivo de ensinar lições. E Jesus então vai contar uma parábola. E vemos nesse contexto aqui de perguntas.
Primeiro, você conhece a lei e como entende, ele cita, faz o mesmo. Então, você citou, faça como você tem falado. E a pergunta é: quem é o próximo? A terceira pergunta. E Jesus então começa a contar uma parábola. Olha, é o seguinte: descia um homem, bem simples o nome, de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era 800 metros acima do mar. E Jericó, 400 metros abaixo do mar. Então entendemos existir que um morro. Sim ou não? Um morro. Já subi morro, misericórdia. Imagina, mais ou menos 1.200 metros. Então Jerusalém significa casa de Deus, onde as pessoas adoravam o Senhor naquela época, a cidade santa. Esse homem estava descendo para Jericó. E sabia que Jericó também é uma cidade que não era bem vista. E esse homem estava descendo, quem sabe, para poder comercializar. Eu não vou entrar no contexto do sacerdote, do levita também, desse homem, mas eu vou entrar logo no centro da aplicação. Ele estava descendo, e a palavra de Deus fala que ao descer, ele foi surpreendido por salteadores. Todos estão comigo, diga amém? Amém. Ele vai descendo e os salteadores pegam ele, tiram o seu bem e espancam ele. Ele é deixado morto à beira do caminho. Acontece que o sacerdote vai descendo, fazendo o mesmo caminho. E quando ele vê aquele homem quase morto, o que ele faz? Ele passa de largo. Vamos pensar aqui, se ele está em Jerusalém, está descendo para Jericó, talvez ele está com sua vida consagrada para prestar culto a Deus em Jericó. Vamos pensar aqui, talvez está indo para a igreja. Vamos colocar em nosso contexto, sacerdote para nós, como se fosse um pastor hoje, indo para a igreja, indo servir a Deus. Mas quando ele vê aquele homem caído, ele faz o quê? Ele passa de longe. Porque em Levítico capítulo 5 está escrito: se um sacerdote, uma pessoa, tocasse alguém morto, ficaria imundo até a tarde, até o ato da purificação. Então aquele homem pensou mais o quê? Opa, eu vou na casa de Deus, eu vou servir a Deus, eu não posso tocar nele. Se eu tocar, vou ficar imundo. Observe que Jesus ele fala essa parábola, porque aquele homem era o doutor da lei, e o sacerdote é como se fosse um pastor, um representante. Queridos, vemos aqui que aquele sacerdote, ele não se sensibilizou com a situação daquele homem que estava caído. E logo após passa também um levita. O levita, ele era um obreiro, já vou aplicar em nossos dias, que poderia ser um sacerdote amanhã. Diz a palavra que ele vai passando, e ao passar ele vê aquele homem caído, o que ele faz? Diz a palavra que ele observa. Ele olha. O que observa? Não pensa bate o olho, mas observa. Aquele homem estava quase que morto. Quem sabe também ele estava indo para a igreja. Eu não vou tocar nele, porque se eu tocar nele, eu não poderei prestar o meu culto. Eu não sei como você vê hoje. Às vezes nós ficamos mais preocupados apenas com a nossa salvação. Pastor, eu vou te falar aqui nesta noite. E não nos preocupamos com as necessidades dos outros. E às vezes nós somos taxados como religiosos, sim ou não? Eu sou assembleiano, maravilha. Mas vemos aqui que nós, o Evangelho é mudança de vida, o Evangelho é graça, o Evangelho é compaixão, o Evangelho é misericórdia, o Evangelho é amar o próximo como a nós mesmos. Eu sempre falo aqui, amar ao próximo, não devemos apenas ficar em palavras, mas também em atitude. Em atitude. É olhar para o próximo e ver a necessidade dele. Eu vejo ele muito no trânsito, às vezes por coisas tão banais. Não sei se vocês acompanham as redes. Você vê por coisas tão banais. Às vezes por causa de um disparão, alguém sai do carro
e tira a vida do outro. Você já parou para observar como a nossa sociedade está tão insensível? As pessoas não atentam mais com a necessidade dos outros. Ela preocupa apenas com ela. E Jesus vai contar justamente a respeito do samaritano. Ele não fala que o samaritano estava subindo ou descendo, mas ele fala que estava um samaritano vindo de viagem. Por que samaritano? Olha a outra lapada daquele homem que era doutor da lei. O samaritano era desprezado pelos judeus. O samaritano era uma mistura de judeu com as demais nações. Isso aconteceu no tempo que o povo de Israel foi cativo por Assíria. A Síria fazia o que? Ela tirava aquele povo que ela conquistou da região, colocava no outro e misturava o povo para que ele não rebelasse contra ela. Olha, os assírios faziam isso. Então, os samaritanos era a origem de mistura de judeus com gentios. E os judeus não se davam com os samaritanos. Para os judeus, o samaritano não tinha alma, não era gente. E Jesus vai falar a respeito do samaritano. Que ironia! Diz a palavra que passava o samaritano. E ao ver aquele homem, não perdeu o seu tempo. O que ele fez? Desceu do seu cavalo, colocou vinho, colocou azeite na ferida e enfaixou ele. Colocou no seu cavalo e foi até onde? Nessa hospedaria. E ainda falou: olha, eu vou seguir viagem. Ainda cuidou dele, vou seguir viagem. E quando eu voltar, deixou 2 denários, 2 dias de trabalho, que seria não tão pouco, mas cuida dele. E eu vou voltar de viagem, eu vou voltar que precisar, eu vou me saudar. E Jesus olha para aquele doutor da lei e faz a devida pergunta. olha a pergunta. Olha, ele disse: olha, qual desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu das mãos dos salteadores? Ei, caiu a ficha aí? Quem é o próximo? Ele responde: aquele que usou de misericórdia. Misericórdia significa ter dó. Misericórdia significa colocar-se no lugar da pessoa. Vou colocar mais um pouco. Significa ter compaixão. Vemos aqui a ação da graça. E nós, queridos irmãos, se nós estamos aqui nessa noite, porque vamos colocar e aplicar que Jesus está fazendo a aplicação em nossos dias, que Jerusalém significa o que? O povo diante de Deus. Na medida que vai descendo a Jericó, significa que o homem perdeu a graça do Senhor. E ao perder a graça de Deus, o que acontece hoje agora? Significa o inimigo da nossa alma, que nos roubou, que nos tirou. Esse samaritano, quem significa esse samaritano nessa parábola? Significa o nosso Jesus também. Você estava caído, maltratado, Ele usou de misericórdia para com você, curou as suas feridas e colocou você na hospedaria. Mas que essa hospedaria, já aplicando nossas vidas, significa a igreja. E aquele que está cuidando daquela hospedaria significa que o Espírito Santo. E Jesus fala assim, para esse homem fala assim: eu vou voltar. Significa o quê? Que Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas a pergunta que não deixa calar nossos corações: o que nós temos feito com o nosso próximo? Porque às vezes nós agimos assim: irmão, deu uma cara feia para mim. Vamos pensar assim: que pessoa mal-humorada. Às vezes acontece passar perto da pessoa, havia coisas tão banais. Eu vi por esses casos 2 amigos esse dia, 2 amigos, e por causa de um desentendimento, fala assim: eu quero ver esse rapaz morto. Que triste.
E nós, a igreja do Senhor, será que nós temos agido como esse sacerdote? Como esse levita? Eu estou salvo, estou bem. Não tenho uma sensibilidade com a necessidade do próximo. Nós precisamos ter sensibilidade com a necessidade do próximo. Quantas pessoas estão caídas? E qual é o nosso próximo? Aquele que você está perto. Ele é seu próximo. Mas há pessoas que fazem como esse sacerdote. Está nem aí. Então sou eu. E eu vou falar um pouco mais. Já estou servindo a Jesus mesmo? As pessoas estão lá fora do mundo? Foi o problema dela. Mas não é isso que Jesus está ensinando para nós nessa palavra. Nós temos que ter um comportamento desse bom samaritano, que não importava em receber nada em troca. Às vezes, em nossos dias, as pessoas agem como conveniência, que é dar para receber. Não é assim? Dar para receber. Aqui eu hoje está falando de tal, vai dar o que para mim? O Evangelho é isso, meus queridos. O Evangelho é novidade de vida. O Evangelho é ter compaixão. Eu sempre falo aqui na igreja, como diz lá em João capítulo em 1 carta de João, que fala que aqueles que estão em Cristo não devem haver ódio. Eu louvo a Deus que não sai do meu coração, ainda que no momento da ira, você está às vezes com ira, mas na sua boca não deve sair palavras fortes. E a pessoa fala assim: te odeio. Já viu assim? Eu te odeio, eu detesto você. Quem é crente, meus queridos, não deve ser essa palavra na sua boca. É reconhecer nosso erro, reconhecer que nós erramos e que nós somos carentes da graça do Senhor. Eu admiro aqueles que estão na igreja e falam assim: eu não vou com a cara de galo. Amém. Ele tem o rosto dele, eu tenho o meu. Isso não pode haver em nossas vidas, meus queridos. Eu pude falar uma certa vez que eu estava pregando o Evangelho para alguém, e a pessoa passando por enfermidade, doença psicossomática, e eu conversava com ela, ministrava a palavra, falava sobre amor, sobre misericórdia, sobre a compaixão de Deus, e ela falava assim: eu tenho um ódio da minha cunhada. Falei: cadê o próximo? Eu falei: deixa eu ser instrumento de Deus para libertar essa vida, vamos orar. Começamos a orar, naquele culto de pessoas. Eu falei: você quer libertar disso? Cita o nome da sua cunhada. Ai, nossa, o olho daquela mulher ficou tão esbugalhado. Não era demônio, uma carne. Que às vezes pensando que tudo é demônio, não, é carne. O olho ficou tão esbugalhado e falou assim: eu perdoo ela. Eu não perdoo ela. Não tenho compaixão, não tenho misericórdia. E que nós nessa noite, meus amados, por mais que ouvimos palavras, por mais que tenhamos ações contra nossas vidas, que nós possamos ter um coração perdoador e agir em misericórdia. Sabe o que é ressentimento? A pessoa fez algo com você e fica pensando: por que fulano fez aquilo para mim? Por que aquilo? Fica remoendo. Para de sofrer. É o próximo. Te perdoa em nome de Jesus. Porque nós não somos inimigos. Nós estamos caminhando para poder morar nos céus. Quem está fazendo isso? Caminhando para poder morar nos céus. Amém, amados? Amém. Que nós possamos usar a misericórdia como esse samaritano. Diz a palavra que devemos suportar uns aos outros. Se não me engano, o pastor falou aqui literalmente. Literalmente. O sentido da palavra é carregar nas costas. É esse abençoado que está contribuindo para você entrar nos céus. Sabia disso? Esse irmão que está ao teu lado,
seu próximo que está contribuindo para você morar nos céus. E você deve amar. E você deve amar. Ao cair, sustenta. Vamos embora junto. Opa, para não, filho. Como um câmbio, no exército é muito isso, né, filho? O câmbio, um do outro. Caiu, levanta, vamos embora. Ei, eu não consigo, levanta, vamos embora. Porque nós temos a missão para se alcançar. E com a nossa missão, morarmos nos céus. Amados, vamos colocarmos em pé. Vamos orar, vamos aclamar para ser o Senhor. Já pode ligar. Oramos, Pai. Somos gratos a Ti por esta palavra. Ajuda-nos a caminhar